Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, por enquanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua brilha toda, porque alta vive. Poema belíssimo de Fernando Pessoa, pelo seu heterônimo Ricardo Reis, e muito inspirador esse poema, do Pessoa. Ele fala: para ser grande, seja inteiro, seja todo em cada coisa, coloque todo o seu ser, põe tudo quanto és no mínimo que fazes. Coloque teu ser inteiro no mínimo que você faz durante o dia. Seja todo em cada coisa, em cada ação, seja inteiro, seja todo. Não considere algumas ações ou algumas atividades elevadas e por isso você tem que ser inteiro, e outras ações você despreze e as considere banais ou cotidianas ou superficiais, e se elas são assim, eu não preciso então ser inteiro nessas ações. Não julgue assim. Ao contrário, devemos ser inteiros em cada gesto, em cada palavra, em cada atividade, em cada ação que realizamos. O poeta termina dizendo que a lua, em cada lago, ela brilha toda. E justamente por isso, ela vive de forma alta, de forma elevada. Certa vez, a tradutora de Shakespeare, a tradutora excelente, Bárbara Eliodora, no Provocações com Abu Janra, o saudoso e maravilhoso Abu Janra pergunta para ela: mas por que Shakespeare? Por que todo esse encanto com Shakespeare? E Bárbara responde de forma também muito inteligente e provocativa. Ela diz: não é porque é Shakespeare. Eu admiro aqueles que são excelentes no que fazem. É Pelé no futebol, é Da Vinci na arte, ou é o indivíduo que conserta o seu carro, mas o faz com inteireza, o faz com integridade. O indivíduo, se você me trouxesse um indivíduo que fizesse qualquer atividade julgada banal, superficial, mas que o fizesse com todo o seu ser, eu o admiraria. E é bem isso que Fernando Pessoa diz aqui nesse poema. Para ser grande, devemos ser inteiros. Devemos colocar todo o nosso ser em tudo o que fazemos. E é difícil não nos lembrarmos automática e imediatamente de Paulo, na carta aos Colossenses e em outros dos seus escritos. E ele diz na carta aos Colossenses: façam todas as coisas, sejam obras ou palavras, façam com todo o coração, como quem faz para Deus e não para os homens. Para Paulo não existe essa distinção muito comum no meio evangélico atual. Tocar na igreja, devo me aplicar, me dedicar, ser inteiro. O meu trabalho não é obra de Deus, não é louvor a Deus, então posso fazer de forma medíocre, posso me dedicar um pouco e não precisa tanto empenho, porque não é obra de Deus. Pregar, devo me aplicar, mas
minha relação com minha esposa ou minha faculdade não precisa de tanta aplicação, porque não é louvor a Deus, não é a obra de Deus, é obra secular, não devo me aplicar tanto. E fazemos uma distinção que não existe na Bíblia. Paulo deixa bem claro isso na carta aos Colossenses. Paulo fala: tudo deve ser feito para louvor a Deus. Toda ação do cristão deve buscar louvar, engrandecer a Deus e glorificar a Deus, fazendo tudo com todo o nosso ser, fazendo todas as coisas como quem faz para Deus e não para os homens. Quantas vezes trabalhamos de forma medíocre, não nos dedicamos no nosso trabalho, na nossa profissão, nos nossos estudos, porque achamos que eles não são para Deus e não nos dedicamos, não colocamos o nosso ser inteiro. Mas que Cristo nos ensine a fazermos de forma diferente. Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Para ser grande, sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Que Cristo nos ensine a vivermos de forma alta, sendo todo em cada pequeno lago da vida, assim como a lua. Leiamos mais Fernando Pessoa.